Muito bem-vindo, boa tarde. Estamos em mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque. Nosso tema de hoje, maravilhoso. Vamos falar sobre o que eu faço enquanto eu durmo. Ou o meu espírito dorme quando durmo. É algo bem interessante. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, procurando entrar em sintonia, em harmonia com os amigos e benfeitores espirituais. Quem desejar fechar os olhos, vamos agradecer à espiritualidade amiga por mais uma tarde de domingo em nosso entardecer. Que a gente possa trazer os ensinamentos que os espíritos nos apresentam e com isso possamos evoluir, aprender e compreender a vida do espírito, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então sejamos todos muito bem-vindos. Amados irmãos, com esse tema, meu espírito dorme enquanto eu durmo, nós vamos falar do capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, cujo título é Da Emancipação da Alma, ou seja, o meu espírito encarnado em estados em que eu me emancipo, em que eu me desdobro. E um dos pontos, primeiro ponto que Kardec vai nos falar é sobre o sono e os sonhos. Olha que interessante. Será que nosso espírito realmente dorme enquanto o meu corpo físico dorme? E aí, de tudo que a gente trouxer é algo bastante interessante, porque 1/3 da vida todos nós dormimos, né? Parece até uma propaganda de colchão. O que é que você faz durante 8 horas do seu dia, 1/3 da sua vida? Você dorme em corpo. O seu corpo dorme, mas o espírito, será que ele dorme? Ou o que é que acontece com ele? E é sobre isso que nós vamos conversar. Uma pessoa, por exemplo, com 60 anos, ele já terá passado 20 anos de sua vida o corpo dormindo. E o espírito? Aguardemos. Então, nós vamos conversar em torno das perguntas 400 a 412. E olha o que é que Kardec, a primeira pergunta que Kardec faz. Na 400, ele fala assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, ou seja, preso, fixo, dentro dele? E a resposta, ou parte da resposta que os espíritos dão é: o espírito encarnado aspira, deseja constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Ou seja, o corpo material, a matéria, é uma prisão para nós espíritos. E quanto mais evoluído esse espírito, mais ele deseja essa liberdade. Até porque o espírito não está dentro do corpo físico, ele está próximo, ele está no entorno. Então, olha qual é a pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? O que é a alma segundo o conceito de Kardec? A alma é o espírito encarnado, ou seja, enquanto o meu corpo repousa, a minha alma, o meu espírito, quando está encarnado, também repousa. E os espíritos são peremptórios, são bastante claros. Não. O espírito jamais está inativo. Então esta é uma grande revelação, uma grande resposta. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao seu corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ou seja, eu, como espírito, não precisando do meu corpo físico, eu me lanço no espaço e entro em relação mais direta com outros espíritos.
E aí é por isso que a gente vai já ver aqui em que eu sonho muitas vezes, não todos, mas a maioria das vezes os meus sonhos são experiências como espírito fora do corpo físico. E aí eu me relaciono às vezes com pessoas que ainda estão vivas na matéria, mas bem como também com parentes, amigos ou até inimigos que já desencarnaram. Nós nos relacionamos. Às vezes eu posso ir para a balada, para a festa, fazer coisas boas ou desagradáveis. Outras vezes eu estou fazendo trabalhos de resgate, de assistir aulas. Posso fazer o que eu quiser, ou o que me agrada. O que é que me atrai? Isso é importante eu compreender. Então, durante o sono, a alma, que é o espírito encarnado, não repousa como o corpo físico. Eu jamais estou inativo. Por isso que algumas vezes nós relatamos que acordamos extremamente cansados. É devido ao trabalho ou atividade que eu tive durante o sono do corpo, a atividade espiritual que eu tive. Porque, mas Aníbal, o meu corpo não está ali deitado? Se meu espírito está em atividade, por que meu corpo sente ou ressente esse cansaço? Porque nós estamos conectados. O que se afrouxou foram os laços, mas os laços não foram rompidos, que é o que acontece com a morte do corpo físico. Os laços se rompem durante a morte do corpo físico e o espírito se desprende totalmente, se liberta totalmente, se desvincula daquele corpo físico. Mas durante o sono há somente um afrouxamento. E por esse afrouxamento é o que Kardec trouxe essa temática, o sono e os sonhos, para o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, da emancipação do espírito quando encarnado. Olha que interessante. E aí, como a gente trouxe no finalzinho, eu me lançando para o espaço físico, para o espaço espiritual, aonde quer que seja, eu me lanço e tenho relações mais diretas com outros espíritos. Somente isso. Olha que interessante. 402. Kardec pergunta: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Quanto realmente eu estou liberto? O quanto eu posso fazer o que eu queira? Como é que eu posso julgar isso? Resposta deles: pelos sonhos. Ou seja, os meus sonhos representam a minha liberdade como espírito. Continuam eles dizendo assim: quando o corpo repousa, acredita-se que tem o espírito mais faculdades do que quando está acordado. Ele pode se lembrar do seu passado, como também algumas vezes pode prever o futuro. Às vezes a gente tem vagas impressões de acontecimentos que já experienciamos ou de acontecimentos futuros. E isso é tão interessante que quando vivenciamos aquele acontecimento que em sonho é algo no futuro, ou seja, eu tenho uma antevisão, é como se fosse uma avant-première, eu tenho o déjà vu. Eu percebo que eu já passei por aquela experiência. Eu tenho uma noção da sequência de fatos, de acontecimentos, de falas, de atitudes, o andar, posicionamentos entre situações. Então, como é que eu posso julgar a liberdade, a minha liberdade como espírito durante o sono? Pelos sonhos. Continuam eles, como a gente começou a responder. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília ou acordado. Lembra-se do passado e outras vezes pode até prever o futuro. Adquire uma maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com demais espíritos
quer deste mundo, da matéria, quer do outro, do mundo espiritual. A gente diz frequentemente, tive um sonho extravagante. Isso os espíritos respondendo a Kardec. Um sonho horrível, um pesadelo, por exemplo, mas absolutamente inverossímil. Engana-se. É, de uma forma, uma recordação dos lugares e das coisas que a gente viu ou que nós veremos em outra existência ou em outra ocasião, até quando vivo. Por isso o déjà vu. Estando entorpecido o corpo, ou seja, adormecido, dormindo, o espírito trata de quebrar as suas amarras, as suas correntes, os seus grilhões e de investigar o passado ou o futuro. Olha que interessante isso. E aí é interessante que as pessoas às vezes querem que a gente interprete os sonhos. Me lembra José do Egito. E não é bem fácil assim. Não é tão assim. A gente vai ver aqui daqui a pouco em algumas perguntas que Kardec faz e a resposta que os espíritos. Eu, pelo menos, não arrisco, nem em sonhos que porventura eu tenha, nem de terceiros quando me pergunto o significado de um determinado sonho. Continua ainda, agora já é Kardec comentando. Kardec, deixa eu só ver aqui. Ainda continuam os espíritos falando o seguinte: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Por isso que é um estado de emancipação. Não é de libertação plena, é uma libertação parcial. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que ele fica permanentemente depois que morre. Devido a esse afrouxamento dos laços, com isso a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Ou seja, fizeram atividades maravilhosas, trabalhos edificantes, o espírito está se trabalhando, evoluindo, e com isso menos apegado à matéria. Esses espíritos, ou seja, que rapidamente, que facilmente, quando se desencarnam, se desligam da matéria, esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores, espíritos mais evoluídos do que ele. E com estes espíritos viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando volvem, ou quando voltam a elas, quando morrem na Terra e retornam ao mundo espiritual. Então, olha que interessante esta revelação. É muito legal quando a gente vai dormir, quando faz a prece, eu pelo menos procuro fazer isso, tá certo? Não quer dizer que você seja obrigado, e eu pelo menos não tenho lembrança dos meus sonhos, a maioria das vezes. Mas eu me coloco à disposição para o aprendizado e para servir, para o trabalho. Então, há espíritos que, quando se desprendem durante o sono, que é isso que eles estão dizendo, ele entra em contato com outros espíritos mais evoluídos e vão fazer trabalhos, vão estudar, vão fazer resgates. Eles às vezes têm missões, trabalhos tais que vão acontecendo e vão se desenvolvendo. E quando chega o momento de desencarnar e ele agora está realmente no mundo espiritual, aquele trabalho dele está bem adiantado, outras vezes até concluído, e ele vai iniciar uma nova missão. Olha que legal. Ainda esta circunstância é de molde e a nos ensinar que não devemos temer a morte, pois que todos os dias nós morremos, como disse o santo. Ou seja, nem que seja parcialmente. Dizer no sentido de morrer, porque o meu corpo ali dormindo, eu em espírito entro em contato com o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos, bem como também entro em conexão com o mundo dos vivos.
Eu posso me encontrar com pessoas do meu convívio diário, do meu cotidiano. Sim, e posso me encontrar com aqueles que já partiram antes de mim. Então, outra coisa que os espíritos nos falam sobre o sono e o sono. Aquele que respeita um grande número de homens que morrendo tem que passar longas horas de perturbação, porque às vezes nós não estamos preparados para a morte do corpo físico e em espírito ficamos em um estado de perturbação. Na incerteza de tantos que vos falaram, esses vão enquanto dormem ou a mundos inferiores, onde lhe chamam as suas velhas afeições, as suas tentações, né? Os seus maus hábitos, os seus vícios, ou em busca de gozos, em busca de festividade, coisas efêmeras, diversão, que não tenha proveito. Até mais vezes mais baixo do que eles encontram aqui quando vivem. Então, é tão interessante isso. A forma como eu sou, a forma como eu vivo, o que eu penso, o que eu gosto, vai me atrair também durante o sono para determinadas atividades produtivas, saudáveis, benéficas, de cunho espiritual, ou para outras mais mundanas, mais de baixa vibração, de problemáticas que pioram a minha situação quando eu acordo. Então, eu posso estar num canto ou no outro, tá certo? E isso é o que gera a simpatia na Terra, é o fato da gente sentir-se homem ao despertar, ligado pelo coração a quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de prazer, de ventura. Então isso porque a gente pode entrar em contato com os nossos entes queridos também que convivemos, e isso vai aumentando e vai estreitando mais o nosso relacionamento. Mas também podemos estar em comunhão, em contato com as nossas antipatias, com os nossos adversários, com aqueles com quem eu não me entendo. E, por essa forma, eu posso também fazer com que aumente a minha antipatia. Às vezes faz tempo que eu não vejo alguém, que eu não me encontro com alguém que está vivo, como eu estou vivo, mas quando nós nos encontramos, aquela antipatia está maior, porque às vezes nós estamos nos encontrando e nos desentendendo quando dormimos. Tá certo? Então, eles concluem dizendo que o sono influencia muito mais do que a gente supõe a nossa vida, tanto para coisas boas como para coisas desagradáveis, saudáveis ou não, boas companhias ou más companhias, mas tudo isso fruto das minhas escolhas, dos meus gostos, dos meus pendores, das minhas tendências, tá certo? Mais adiante, eles dizem que graças ao sono, ou seja, esse estado de emancipação da alma, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Olha que interessante isso. Então, mesmo que eu não acredite na doutrina espírita, mesmo que eu tenha medo de espíritos, mas eu estou vinculado a eles durante o sono. E isso é 1/3 do meu dia. Até 1/3 do meu dia. E com o tempo, 1/3 da minha vida. Nós estamos nos relacionando. Por isso é que alguns espíritos superiores, quando necessitam reencarnar em missão, aceitam, porque sabem que não estão 24 horas presos ao corpo físico. Naquele horário em que eles dormem, eles têm uma maior liberdade. E com essa liberdade, dizem os espíritos, que eles podem fazer os seus trabalhos, podem fazer as suas viagens, inclusive para outros mundos, outros planetas. Podem dar continuidade à sua obra, fazer os atendimentos, os socorros. Então, eles aceitam, porque desencarnados eles têm muito
mais liberdade, mas às vezes eles precisam reencarnar em missão. Mas o aceitam porque durante o sono do corpo físico eles estão mais libertos. Então eles não rejeitam. O sono, olha que lindo, o sono é a porta que Deus abriu para eles, para que eles possam ir com os seus amigos, se encontrar com seus amigos no céu. Ou seja, eles não estão totalmente aprisionados ao corpo físico. Durante esse momento em que o corpo físico está no estadozinho mais adormecido, né? Os laços mais afrouxados, eles se emancipam e vão se encontrar com os seus, vão fazer trabalhos, vão fazer resgates, vão orientar e tudo mais. É, como dizem os espíritos, é o recreio do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio, porque são espíritos superiores. Nós ainda não somos, é verdade. Nós ainda não somos, então não nutrimos tanto esse sentimento. Eles sim, porque eles não precisam reencarnar. E às vezes fazem isso por uma necessidade, por uma missão, pelo um trabalho de evolução para aqueles que habitam a Terra. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas, Aníbal, eu não me lembro. Ou, se eu me lembro, essa história está sem pé e sem cabeça. Vamos ver o que é que os espíritos nos dizem. Notai, porém, que nem sempre você sonha. O que acontece? É porque você não está em pleno, o seu espírito não está em pleno desenvolvimento das suas faculdades. Isso é tão interessante, porque às vezes eu tenho depoimentos, relatos de pessoas que dizem que se encontraram comigo durante o sono e que a gente fez algumas atividades, fez alguns trabalhos. E eu disse, que coisa boa, eu não tenho essa lembrança, mas obrigado por dizer que estávamos juntos e que estávamos fazendo alguma coisa que edifica, né? De aprendizado, de auxílio ao próximo. Fico muito feliz. Então, é uma limitação do meu espírito. Às vezes eu não tenho essas lembranças, certo? Então, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas nem sempre a gente acha que sonhou. E o que é que isso quer dizer? Que nem sempre eu me lembro do que eu vi ou de tudo que eu vivi enquanto eu estava dormindo. Isso se dá por quê? Como a gente já trouxe aqui, porque o meu espírito encarnado, a minha alma, não está em pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes apenas me ficam a lembrança de uma perturbação que o meu espírito experimentou durante a saída do corpo ou durante o regresso. Acrescida do que resulta do que eu fiz ou do que eu me preocupo quando eu estou desperto. Então é interessante porque tem pessoas que relatam, se vê saindo do corpo, vê o corpo lá deitado na cama ou na rede. Às vezes tem a sensação de quando está chegando ao corpo é como se estivesse caindo de um abismo. Outras vezes ao relato de pessoas que, como se o perispírito, que é o corpo espiritual, não conseguisse se encaixar no corpo físico, está se ajustando, se amoldando, igual um pé ao entrar num sapato. Então são depoimentos interessantes, tá certo? Aquela sensação de susto, né, de queda, é o corpo voltando às vezes de uma forma mais abruptamente. Então, em resumo, dentro em pouco nós veremos vulgarizar uma outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, a que a gente desconhece. São outros sonhos que são chamados de sonhos proféticos, que ele vai trazer aqui. São os sonhos de Joana, são os sonhos de Jacó, o dos profetas judeus ou de outros adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações essas da segunda vida que ainda há pouco
existia. Então são espíritos muito evoluídos, né? Vai ser, como ele diz aqui, que em pouco vai se vulgarizar, porque com o passar do tempo nós também vamos progredindo e nós vamos alcançando esses níveis evolutivos espirituais. Então, os sonhos são o efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa. Quanto mais eu me desligar do meu corpo físico, quanto mais frouxo forem meus laços que me prendem ao corpo físico, só afrouxados, não rompidos, mais liberdade meu espírito vai ter e mais lembrança eu terei desses sonhos. Tá certo? Vamos, que mais? Ele vai falar também, porque aí é interessante aquilo que eu comentei, com relação a gente querer interpretações. E aí ele vai dizer o seguinte: a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordações incompletas que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração fosse truncada, tivesse as suas frases truncadas, ou até trechos trazidos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos, nenhum significado racional tem. É tão interessante isso num livro do Cristiano Oliveira, cujo título é Aconteceu na Casa Espírita. Uma casa espírita está sofrendo um assédio, uma organização, um planejamento de ataque do plano espiritual inferior. E com o conhecimento desse ataque, os bons espíritos fazem com que eles se reúnem e convidam durante o sono os dirigentes da casa espírita para quê? Para que eles pudessem se reunir e fosse relatado a eles esse ataque. Fosse dito a eles que a casa estava passando por um momento de fragilidade que poderia gerar uma ruptura naquela casa espírita. Então ali estão convidados para aquela casa espírita o presidente da casa e os demais dirigentes, diretores. E é interessante que quando os trabalhadores acordam, cada um fica com a sua impressão. Por exemplo, o presidente da casa, mais preocupado com o aspecto físico da casa, né? Vai dar uma olhada, ver como é que estão as estruturas de parede, de vigas, ver como é que está a caixa d'água, se não está com infiltração, com vazamento, com possibilidade de rachar uma parede, coisa do tipo. Porque ele ficou a impressão de que haveria rachaduras, né? Assim, que o trabalho, que a casa iria rachar. Já o dirigente da parte de estudo doutrinário compreendeu esse momento de fragilidade, o cuidado que tem que se ter pelo estudo, para fortalecer o estudo, reforçar a necessidade do estudo. Então, às vezes a gente não tem a clareza, nós podemos ter mais de uma pessoa ter a mesma informação, mas a compreensão que eu tiro dela, o que me fica, ou que conclusão eu tiro, vai depender muito da minha preocupação, do que eu vivencio, do que eu dou atenção. Então, amados irmãos, hoje nós vimos com relação a o meu espírito dorme. Enquanto o meu corpo dorme, o que é que meu espírito faz? Nós fomos das questões 400, 401 e 402. Se Deus quiser, na próxima semana a gente continuará a partir da 403, vai até a 412. Claro que pode ser que nem todas as perguntas e respostas nós abordaremos, trazemos as mais representativas. E se você tiver dúvidas, quiser na semana que vem ou durante a semana, deixar aí no meu Instagram, fique à vontade para perguntar. E a gente vai trazer o que os espíritos nos ensinam e um pouco do entendimento que a gente tem também. Eu desejo uma semana abençoada. Fica na paz do Senhor. Que assim seja. Amém.